Então hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo entre diferentes títulos de renda fixa, as LCIs, LCAs e os CDBs. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a importância da diversificação de uma carteira de investimentos, equilibrando renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETF e a própria renda fixa. Mas é válido também ressaltar a importância da diversificação dentro de cada uma dessas áreas, ou seja, dentro daquele capital que você decide alocar para a renda fixa, seja 25%, 30%, 50% ou até mais, ainda assim você deve diversificar entre diferentes títulos de renda fixa. E algumas dessas opções são os títulos de LCI, LCA e os CDBs. Mas antes de começar, vamos entender do que se trata cada um desses títulos. Uma LCI, que é a sigla para Letra de Crédito Imobiliário, é fundamental no financiamento imobiliário que os bancos fornecem às pessoas físicas e jurídicas. Para entender melhor, vamos considerar a situação abaixo. A família Silva deseja adquirir um imóvel de R$300 mil por meio de um financiamento, e esse financiamento vai ser feito por meio do Banco Troco. Mas o banco não tira dinheiro do próprio caixa para fazer esse empréstimo. Ele emite várias LCIs, os investidores as compram e com o recurso captado, aí sim ele concede a linha de financiamento. Então quando você vir na sua corretora um título de LCI, com investimento mínimo de R$1.000, por exemplo, imagine que aqueles R$1.000 que você vai adquirir, somado aos outros milhares que outros investidores vão adquirir, esse montante total que o banco recebe vai ser utilizado na outra ponta para financiar a compra de um imóvel, seja por pessoa física ou pessoa jurídica. E aproveitando esse exemplo, a gente pode comentar como que os bancos ganham dinheiro. Então vamos supor que o banco emite uma LCI e pague a você, investidor, uma taxa de 10% ao ano. Mas na outra ponta ele vai emprestar esse dinheiro por financiamento a uma taxa, por exemplo, de 18% ao ano. Então o banco em questão está pagando 10%, mas na outra ponta ele vai receber 18% sobre o financiamento que ele está concedendo. Então essa diferença de 8% entre o pago e o recebido é uma das formas pelas quais os bancos ganham dinheiro. Esses 8% do exemplo é o chamado spread bancário. Pessoal, tratando das LCAs, as letras de crédito do agronegócio, a estrutura é a mesma. Só que em vez de financiar operações imobiliárias, em vez de ter o laço em operações imobiliárias, a LCA vai viabilizar operações rurais. Compra de maquinários, ferramentas, tanto para o pequeno quanto para o grande produtor. Só muda a área de aplicação, mas a estrutura de financiamento é a mesma. E uma característica muito importante tanto das LCIs quanto das LCAs é a isenção de imposto de renda sobre o rendimento dos títulos, diferentemente dos CDBs que a gente vai ver a seguir. Já para os CDBs, os certificados de depósito bancário, eles também funcionam como uma captação de recursos que o banco realiza por meio da emissão e disponibilização desses títulos para os investidores, só que com algumas diferenças significativas em relação às LCIs e LCAs. Diferentemente das LCIs e LCAs, os recursos captados pelo CDB não têm vinculações específicas. Enquanto a LCI é vinculada ao financiamento imobiliário e a LCA ao agronegócio, o banco pode utilizar dos recursos do CDB de maneira mais ampla. Também, diferentemente das LCIs e LCAs, no caso dos CDBs, há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, mas a taxa do imposto de renda diminui à medida que o título fica mais tempo investido. Vou usar esses dois títulos reais que encontrei em uma corretora para fazer a nossa comparação. Veja, temos um CDB a uma taxa de 121% do CDI, com vencimento para 24/11/2028, e temos uma LCI a uma taxa de 96% do CDI, com vencimento também para 24/11/2028. E aí, qual dos dois é mais vantajoso? Primeiro, como queremos comparar apenas as taxas, vamos desconsiderar a carência nesse primeiro momento, mas vai ficar mais claro a seguir. E aí, qual dos dois é mais vantajoso? E a resposta é: depende. Desconsiderando a carência, o título mais vantajoso vai depender de quando você pretende resgatar esses recursos. Por exemplo, se eu vier na planilha e selecionar que vou precisar do dinheiro nos próximos 6 meses, eu vou escolher esse campo, e a planilha vai me dizer que neste cenário o título mais vantajoso é a LCI. E por que isso ocorre? Como falamos anteriormente, sobre o rendimento do CDB incide imposto de renda, e a taxa desse imposto de renda é regressiva, ou seja, quanto menos tempo deixarmos o investimento, maior vai ser a taxa incidida. Voltando à planilha, portanto, para os mesmos dados, caso eu venha resgatar esse investimento entre 6 meses e 1 ano, ainda assim a LCI seria mais vantajosa. Já a partir de 1 ano, o CDB se torna mais vantajoso, justamente porque nesse período o imposto de renda que irá incidir já será menor. E o mesmo é válido para períodos maiores como 2 anos ou mais. Só arrematando sobre o exemplo utilizado, eu havia falado para desconsiderar a carência, para verificarmos que o período em que deixamos o investimento será fundamental para decidir sobre qual título é o mais vantajoso. A carência que incide sobre os títulos do exemplo é de 4 anos, podendo ser resgatados somente após esse período.
portanto entraria na situação de prazo maior do que 2 anos e que o CDB seria mais vantajoso. Mas você não precisa se preocupar em decorar ou fazer os cálculos com a tabela regressiva do CDB para fazer suas simulações ou comparações de investimento. Basta baixar a planilha, inserir os dados do título e ela já irá te informar qual investimento é o mais vantajoso. E vale ressaltar que, embora se trate de renda fixa, ainda assim há alguns riscos envolvidos nas operações. Os exemplos que utilizamos aqui são de títulos pós-fixados. O que isso significa? Significa, grosso modo, que eles irão render conforme o CDI do momento. O CDI normalmente tem uma taxa de 0,1% abaixo da Selic. Então, se a Selic vier reduzir enquanto você tem o seu investimento, seu título irá render sobre uma taxa menor. Citando o exemplo do CDB que utilizamos, com taxa de 121% do CDI, hoje o CDI é 12,15%, mas se ao final do ano que vem a Selic reduzir, esses 121% irão incidir sobre uma taxa menor. Há também o risco de solvência do banco emissor do título, ou seja, você adquire um CDB que promete te pagar 100% do CDI, por exemplo, e ao final do prazo o banco não tem como arcar com esse valor contratado. Mas mesmo para esse risco, há o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que garante a proteção do seu recurso aplicado até o limite de R$ 250 mil por CPF. Resumindo, estamos tratando de títulos de baixíssimo risco. Então, recapitulando, as LCIs, LCAs e CDBs são recursos captados pelos bancos que são utilizados de modo vinculado, no caso de LCIs ao setor imobiliário, de LCAs ao agronegócio e de maneira mais livre no caso dos CDBs. A diferença entre a taxa que o banco emissor desses títulos remunera o investidor e a taxa a qual ele financia projetos na outra ponta é uma das principais maneiras com que eles ganham dinheiro, que é o chamado spread bancário. E a diferença das taxas entre LCIs, LCAs e CDBs se deve principalmente à isenção de imposto de renda para LCIs e LCAs. E a taxa mais vantajosa não se dá pelo maior valor absoluto somente, há que se comparar o período em que se pretende manter o investimento. Então não se esqueça de deixar sua inscrição no canal, de curtir o vídeo, de deixar aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que possa ter surgido sobre algum termo que utilizei ou algo mais. Aqui tem vídeo toda semana onde compartilho a minha jornada de investimento e aprendo com a de vocês.